Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Estamos ausentes aí alguns dias, né? Eu e o Carlos. Eu estava em viagem, né? Fiquei uma semana fora, então não consegui produzir nada aí, gravar nada, nem falar do jogo com o Capital, né? Se é que dá para chamar aquilo de jogo, mas e aí ficamos devendo aí conteúdo, né? Gravar esse vídeo, um vídeo rápido para falar sobre esses últimos acontecimentos e já falar que hoje, às 8h30, eu vou estar fazendo um pré-jogo lá com o Gui, no Alô Comunidade. Então convido a todos os senhores para acompanhar lá com a gente, que vai ser bacana. Vamos falar aí sobre esses últimos assuntos aí que vem permeando o Botafogo nos últimos dias. Esse jogo com comunidade, esse jogo com o Capital, né, gente? Aquilo ali não dá pra chamar de jogo, é um catado. É impressionante como o Botafogo tem jogadores inúteis e ridículos que foram contratados, né? É constrangedor, até eu diria. Algumas peças assim que você não consegue fazer uma definição, cara. Porque eu quero lembrar, a gente jogou ali naquele jogo contra um time cara, que tem futebol de série D pra baixo, gente. Então, assim, é inaceitável que o Botafogo consiga perder um jogo daquele, jogando no Mané Garrincha, que é como se fosse em casa, né? Quando a gente joga em Brasília, a gente tá jogando praticamente em casa. Quando a gente joga em Goiânia, a gente tá jogando praticamente em casa. O Botafogo tem um reduto de torcedores, assim como em Minas Gerais e Juiz de Fora. Então, constrangedor, né? Um jogo assim que o que a gente pode falar de reforços como Elias Manuel, gente? O que a gente pode falar de Juan Cruz, né? E aí o Botafogo começa a fazer algumas manobras, que assim, o ano do Botafogo, em resumo, ele é uma aberração do começo até agora, né? A gente fala muito do planejamento, a gente fala muito de tudo que vem acontecendo lá desde a saída do Arthur Jorge. E aí, se a gente vai começar a entrar no que provavelmente vai vir a acontecer com o Botafogo, é assustador. Você pega declarações de algum tempo atrás, como se o Super Mundial fosse a menina dos olhos, em que o Botafogo teria várias contratações, um super time, que o Botafogo chocaria o mundo. Palavras de John Textor, não minhas, né? E a realidade que vai se mostrando pra gente, o próprio discurso dentro do Botafogo já começa a mudar. Aquele pseudo-dirigente que o Botafogo tem como CEO já começa com um papo totalmente diferente, né? E sem entrar nesses acordos que foram noticiados aí, que a gente não tem como saber se é verdade ou não, mas, né, apoio a candidato X da CBF em troca de não ser banido e não sei... Uma vergonha, uma aberração, né? Um ninho de cobras que a gente sabe como funciona, que o futebol é podre por si só, mas aí quando a gente começa a entrar nessas coisas ele fica mais assustador ainda. Mas até nem quero entrar muito nesse assunto agora. Mas um Botafogo que muito provavelmente vai para o Mundial de Clubes. A gente está tendo a negociação finalizada com o Abner, que até parece um bom zagueiro, promissor, boas referências da torcida do Juventude, tipo de contratação que eu gosto, inclusive. Só que o Botafogo, ele é totalmente desbalanceado, totalmente desequilibrado no que se diz essas coisas. O que a gente menos precisa no momento é de um zagueiro, né? Vamos supor que volte o Bastos. O Botafogo teria Bastos, Jair, Barbosa e David Ricardo, que são quatro, né? Se você olhar, um setor muito bem definido. 2 zagueiros que foram os melhores da América do Sul no ano passado e 2 zagueiros muito promissores, Jair e David Ricardo, que estão dando conta do recado aí dentro das suas ainda inexperiências e tal, mas são os zagueiros promissores. E ainda você tem o Danilo Barbosa, que faz o lado direito na zaga, que hoje é a posição que ele é mais útil no Botafogo, e o Marçal, que consegue fazer o lado esquerdo. Então, assim, a última posição que você traria de reforço é para a zaga. Não faz sentido, gente.
Aí a gente vai entrar no quê? Provavelmente o time do Arthur Jorge vai pagar a multa do Gregory. Quanto tempo a gente bate na tecla aqui falando que o Gregory não tem um substituto no elenco? Ele é o único primeiro volante que o Botafogo tem como marcador de ofício, como um cara que é combativo realmente na marcação. Muito provavelmente o Gregory vai sair. A gente está vendo notícias de propostas para o Cuiabano direto. A gente está vendo notícias de propostas para o Igor Jesus direto, né? Aí o que acontece? O fiasco vergonhoso, colossal, bizarro, patético, que é o desenrolar da negociação do Wendel, que era um reforço dado como certo, que era um reforço de altíssimo nível para o Botafogo com uma palhaçada, numa conversa mole para otário, porque eu não caio nessa conversa. Mano, problemas de relacionamentos globais, institucionais, porque a Rússia, porque não pode receber dinheiro, porque... Gente, acreditem no que vocês quiserem. Acreditem no que quiserem. Isso tudo vai cair por terra quando o Wendel for anunciado por um rival. E vai ser, pode anotar, ou vai ser o Flamengo, ou vai ser até o Vasco, não duvido. E vai acontecer. Né? E aí essa conversinha mole vai cair por terra. Aí eu vou ter que escutar a gente falar que não, mas é porque o capital da Eagle é registrado nos Estados Unidos. E aí tá proibido de fazer pagamentos para a Rússia lá via Estados Unidos. Meu amigo, pelo amor de Deus, vocês são mais inteligentes que isso. Isso não impediria nunca uma negociação. Você tem vários modos de burlar esse tipo de coisa. Você coloca um laranja comprando o jogador e te emprestando. Né? E é você que está pagando. Isso é o tipo de coisa que tem otário que fica dando milhões e milhões de voltas para tentar justificar a vergonha que foi perder o jogador, e ainda da forma que foi, porque o jogador nem sabia que isso ia acontecer. Aí vem otário e fala, não, mas ele estava machucado, ele não ia nem poder jogar o Super Mundial, que se foda. E o resto da temporada, cara pálida. O que me interessa o jogador só para jogar o Super Mundial com um time ridículo no banco de reservas que a gente tem hoje, né? Então, façam um raciocínio, um exercício de futurologia, imaginem o Botafogo sem Igor Jesus, Cuiabano e Gregory, e sem o Wendel, que viria e não vem mais. O médio time que o Botafogo tem hoje se tornaria um candidato seríssimo à zona de rebaixamento, realmente, porque daí não sobraria nada, né? Mas tem gente que normaliza, tem gente que acha que vão vir 4 super jogadores pro Mundial, aí o próprio pseudo CEO que o Botafogo tem já fala que não, porque o foco não é o Super Mundial, blá, 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 né? Sabe qual é o foco? O foco é enrolação. O foco é um 7-1. O foco é enganar trouxa. O foco é ficar com conversinha mole, porque a Eagle sim tá quebrada e todo mundo sabe, o rolo é grande lá no Lyon para resolver. Lyon esse que tinha tomado uma espécie de transfer ban do órgão regulador lá da França e agora tomou um transfer ban da FIFA. E aí, meu parceiro, aí o Botafogo, que tá todo descompassado, vai lá e contrata um zagueiro. Que eu volto a falar, bom jogador, boa aposta, tipo de aposta que eu gosto, o que seria a porra da última opção que o Botafogo precisaria contratar agora no momento. Você precisa de pontas, você precisa de centroavante, de primeiro volante, de meia de criação, e você tá parado. E a gente tá 3 semanas, um mês, sei lá, do Super Mundial, nem sei quanto tempo. Santi Rodrigues, por exemplo, que é uma contratação que veio para ser uma espécie de substituto do Almada, até me deu certa esperança nesse jogo com o capital, apesar do fraquíssimo nível do adversário e do Botafogo mais ainda. Ele me parece que realmente recuperou uma forma física, tá com um pouquinho mais de confiança. É um jogador que eu já falei várias vezes aqui, é ótimo jogador de futebol, não confunda o jogador quando tá sem ritmo, quando tá sem preparo físico, quando tá sem confiança até, com um jogador ruim. Ele é um ótimo jogador tecnicamente, tem chance de trazer muitos frutos ao Botafogo na posição onde joga, assim como eu falava do Arthur, que eu perdi a paciência com ele no jogo em que ele tava, o último jogo que ele jogou mal lá,
antes de ele fazer boas exibições, é que a gente sabe que o Arthur tem futebol, ele não é nenhum Luiz Henrique nem nada, mas é um cara que sabe jogar bola. Então, assim, caras que sabem jogar bola, você pode investir seu tempo para recuperar. Diferentemente do seu Patrick de Paula, que é um tempo perdido jogado fora pelo pseudo-treinador, né, que me inventa Newton e essas porcarias que não servem para nada no Botafogo. Então que gaste tempo com um jogador que é útil, que a gente sabe que já demonstrou futebol alguma vez na vida e que tem futebol para demonstrar. Agora, o Botafogo indo para um Super Mundial, dependendo do senhor Elias Manuel e do senhor Juan Cruz, é de chorar, meu amigo, é de chorar. Outro jogador que a gente já falou, que parece que vem começando a crescer e demonstrando o que se esperava dele, é o Alan, que eu já tinha como carta fora do baralho. Parece que começa a dar o ar da graça, depois de um tempo já no Botafogo, e alguns meses, nem lembro se ano, mas acho que meses. Então, planejamento é uma palavra que não existe no Botafogo, né? O planejamento é fazer tudo errado. Esse é o planejamento deles. A conversa mole a gente já tá acostumado. É conversinha em cima de conversinha, é conversa pra boi dormir, pra otário acreditar, pra otário ficar tentando achar explicações. Mas enfim, basicamente, né, o que aconteceu no Botafogo nos últimos dias é isso. Eu vim aqui só para dar essa satisfação de por que a gente não fez live, não produziu vídeo, né? As lives, quando a gente faz, eu faço ela através daqui, o Carlos entra lá de Curitiba da parte dele, então ele não conseguia programar a live por lá, então a gente ficou sem lives. Tô trazendo esse vídeo para dar essa explicação e também esse resumo. E convido mais uma vez, hoje às 8h30, estarei lá com o Gui, no Alô Comunidade, e a gente vai fazer um pré-jogo, vai falar mais sobre tudo isso. Aguardo, conto com todos vocês. E é isso, galera. Um abraço e esperamos vocês lá às 8h30. Valeu, aquele abraço.